Olá, e vamos iniciar nossa aula número 3 dessa série de workshops de Cartoon. Na aula de hoje a gente vai usar um exercício diferente. Nós vamos utilizar uma fruta para criar uma forma humana. Geralmente nos exercícios de animação e de quadrinhos, com ênfase no cartoon, nós temos a tendência a fazer formas bastante distorcidas. Então, se você simplesmente utiliza a forma humana como base para a construção do cartoon, você corre o risco de fazer uma forma muito enrijecida, muito baseada nas referências fotográficas, como fizemos no workshop 1. Então, a ideia aqui é você quebrar todas as regras, né? Você procurar distorcer ao máximo o seu personagem. Você trabalhar com o elemento da paródia, com o elemento da sátira. Então nós vamos utilizar uma fruta como uma referência e vamos utilizar um ícone dos quadrinhos realistas, que é o personagem Justiceiro. A ideia de usar o Justiceiro é exatamente propor a vocês novas interpretações de personagens que vão fazer com que você aguce a sua criatividade e também lide com críticas, uma vez que um personagem como o Justiceiro, nem sempre o público que é fã do personagem vai gostar de uma interpretação no estilo cartoon. Mas é importante para você, enquanto autor e enquanto criador, você procurar subverter formas já estabelecidas. É a partir dessa subversão que, inclusive, você cria novos personagens e novos produtos. Então veja, ó, que eu fiz a primeira base, que é a pera, e eu abri, né, fiz uma divisão e coloquei a parte onde vai entrar os membros. E aí eu já faço a divisão do rosto e jogo os braços e as pernas. Com isso, eu abro uma camada nova e aí eu vou fazer a minha interpretação gráfica. E nesse momento, eu quero que você seja muito livre, tá? Eu vou fazer uma interpretação gráfica, porque aqui é o meu papel. Mas quando a gente fala de cartoon, o cartoon é o estilo pessoal de cada um. Então aqui, por exemplo, coisas que eu acho que podem ser universais, né? A primeira coisa é a expressão do Justiceiro, aquela expressão fechada. Então aqui eu já faço uma monocelha, né? Para deixar o semblante bem cerrado. E aí eu já faço uma olheira nele e faço os olhos em tamanhos diferentes, né? Para dar aquela impressão daquele cara que está muito nervoso, muito bravo. Então os olhos eles já estão numa outro tamanho, outra dimensão. E reparem que no olho grande eu faço apenas um pontinho para deixar ainda mais o cara com uma expressão de nervoso. O nariz, aquele nariz bem quebradão, nariz de batata mesmo, né? E como ele é um personagem que ele é oriundo da guerra, ele não é um personagem tão jovem. Então eu já faço umas entradas de cabelo nele, tá? Mas claro, isso daí você vai fazer se você achar que é interessante. Outro ponto também é o pincel que eu estou utilizando. Eu uso um pincel simples, né? Aquele pincel sólido, redondo, mas eu gosto de deixar ele um pouco mais grosso. Agora, isso daí é escolha pessoal. Tem gente que gosta de traços mais finos. Tem gente que gosta de traços ainda mais grossos do que esse que eu estou fazendo. Então você fique muito à vontade. Outra coisa também que é muito importante nesse tipo de exercício é você tentar, né? Tentar fazer um traço de uma vez só. Ao invés de você ficar fazendo tracejados, né? Ou traços curtos e aí ele vai se tornando um traço longo. Procure trabalhar com traços fluidos, né? Feitos de uma vez só. Por que isso? Porque você vai conseguir ter um traço mais orgânico se você fizer dessa forma e também vai ter um cartoon mais dinâmico, tá? Então vejam aí como que nós vamos construir a parte dos braços e a parte do corpo. Você vai ver que a gente vai fazer traços longos e de uma vez só.
Pode ser que no processo você erre bastante, tá? Mas nesse caso você apaga, como nós estamos fazendo aqui. Agora, essa curva, olha que curva legal que foi feita para o braço. Ela é muito difícil de você fazer mais de uma vez. Entretanto, a fluidez desse traço faz com que o desenho se torne único, tá bom? Então, não se acanhe em fazer traços grandes, tá bom? Olha só a diferença quando eu faço um traço mais curto. Não tem dinamismo, né? Fica uma coisa meio forçosa. Então, procurem fazer traços mais fluidos. Ah, Alberto, mas você fez esse traço aí curto, não teve jeito. Pois é, se eu tivesse mais tempo, eu sempre bato nessa tecla, se eu tivesse mais tempo, talvez eu ficasse praticando e fazendo traço fluido até conseguir. Mas, como a gente quer fazer sempre o vídeo entre 20 minutos, 30 minutos no máximo, então algumas falhas vão ser naturais nesse tipo de desenho. O que eu sempre aconselho vocês é que você não tem esse tempo limitado, né? Então procure fazer o desenho no seu prazo, com a sua prática, no seu tempo. Encare essa aula como uma dica, como uma sugestão, mas não como um produto acabado, né? É sempre importante destacar que o trabalho da ilustração ele não é simples, ele requer tempo, ele requer estudo, requer uma prática, tá? Então procure sempre encarar essas aulas como uma introdução e no seu estudo, se aqui tem meia hora, experimente fazer em 50 minutos, experimente fazer em 1h30 um desenho, que você vai ver que vai ter mais resultados. Quanto mais demorado o desenho, mais resultado você vai ter. Você vai poder se ater mais a detalhes, a capricho e tudo mais. Isso não significa que você não possa fazer bons desenhos rápidos. Mas a beleza do desenho é você fazer no tempo que você bem entender. 5 minutos ou 5 horas. Mas essa é a grande graça do desenho. É isso que faz com que você se torne um artista, que você faça algo do qual você se divirta e do qual você goste do resultado. Bom, pessoal, não seria justiceiro sem um revólver, né? Agora, tome cuidado, novamente, não faça um revólver que pareça literalmente uma arma realista. Se ela é cartoon, se você está nesse universo do cartoon, procure fazer algo bem estilizado, lembrando quase uma arma de brinquedo, tá? Lembrando que nós estamos fazendo todo esse traço numa camada nova. Então você faz os esboços em uma camada base, abre uma nova camada e aí você faz a arte final. Depois, se você fizer tudo numa camada só, vai ser praticamente impossível de você apagar. Então procure tomar esse cuidado. Olha aí o resultado. Agora, ele só é o justiceiro porque eu estou dizendo, né? Então vamos trabalhar aí os elementos que vão definir o justiceiro, que é a caveira, obviamente. Então a caveira a gente vai utilizar o esboço que eu já tinha feito, essa linha, e a gente começa com o nariz, que é o centro do rosto. A caveira é um rosto, não deixa de ser. E você vai fazer os olhos, né? A base de fundo da caveira. Agora, assim como todo justiceiro, procure fazer uma caveira estilizada. Ou seja, ela vai ficar mais arredondada, ela vai acompanhar os contornos da barriga do personagem, tá? Então aí, ó, vamos fazer as divisõezinhas. E aí a gente já tem uma caveira. Agora o personagem já está bem caracterizado. Então agora não dá mais para dizer que não é o justiceiro, tá? O que nós vamos fazer agora? Algumas revisões, tá? Então, por exemplo, as linhas, elas não devem se mesclar, né? Ou seja, a caveira tem que aparecer e ela não tem que bater na linha do braço. Então você evite isso.
Assim como vai fazer um pescoço para o justiceiro, não vai fazer um pescoço que vai cobrir a caveira. Você vai fazer um pescoço mais curto, né? Mas o pescoço vai estar lá. A mesma coisa é a base ali da caveira, perto do braço que está com o revólver. Está muito colado, né? Tanto o braço quanto a caveira. Então vamos acertar esse detalhe. E por que a gente tem que fazer isso? Porque o leitor ele tem que estar confortável em relação ao ícone que ele está vendo, ao signo que ele está vendo. Quando ele olha aquele signo, ele precisa dar significado. Então ele precisa já bater o olho e falar assim, ali é uma caveira, ali é um braço, ali é um revólver, ali é um rosto, ali é uma perna. Então cabe ao desenhista simplificar o desenho ao máximo para que fique parecido e que ele fale, esse aqui é o justiceiro. Ele gostando ou não, né? Isso também é importante. Ele não precisa gostar desse cartoon. Ele precisa sim entender que é o justiceiro. Ou alguém vestindo a camiseta do justiceiro. Também pode ser. Bom, pessoal, fizemos esse primeiro trabalho, esse primeiro processo. Agora a gente vai partir para um segundo processo, que é o seguinte. Não adianta nada fazer esse personagem assim duro, estático, e não entender esse personagem em outros movimentos. Porque o que pode acontecer? Você simplesmente fazer um personagem que não dá para fazer animação, que não dá para fazer história, e aí ele vira apenas uma escultura. Se esse fosse o objetivo, tudo bem. Mas geralmente nós fazemos cartoon para fazer parte de alguma linguagem. Então veja, que eu vou pegar, por exemplo, essa pera, e dessa vez eu vou construir a pera já totalmente distorcida. Subverter realmente a forma. E vou fazer a parte dos membros, né? Onde vai estar as pernas, onde vai estar os braços. Então veja que eu já faço uma coisa completamente diferente, porque eu quero que agora o personagem tenha bastante movimento. Nesse caso eu vou utilizar uma técnica chamada escorço, que é você fazer com que o braço tenha um pouco de perspectiva. A técnica de escorço ela é bastante simples, é você fazer o ombro, né, menor do que a mão, por exemplo. E aí você vai fazendo os conectivos, estabelecendo assim uma perspectiva. O oposto pode acontecer também, você pode fazer o escorço com o ombro maior e diminuindo o braço. Como a gente está fazendo aqui nesse caso. Cabe a você usar o bom senso para que não fique tão distorcido a ponto de ficar irreconhecível, né? As pernas também vou utilizar o escorço, mesma coisa. Aqui no caso a coxa vai ficar menor do que o pezinho, né? E aí eu faço a mesma coisa na outra perna ali para ficar uma perna mais distante do que a outra. Tem que ficar um pouco menor, né? Então veja que o personagem que ele estava completamente estático, agora ele tem uma forma, né? Ele tem movimento. Então, quando a gente usa uma forma como uma pera, às vezes a gente fica com receio devido ao movimento. Mas cabe a você também esse exercício de subversão, né? Esse exercício de distorção. Essa é a liberdade criativa que o cartoon oferece, diferente de uma referência fotográfica. Às vezes, dependendo da estrutura, dependendo da foto, dependendo do modelo, é muito difícil você imaginar movimentos acrobáticos, por exemplo, em relação ao personagem. Então procure sempre a base do cartoon para você poder sair um pouco do lugar comum, tá? Olha aí, a gente já montando aí o personagem. Eu vou diminuir um pouquinho porque eu resolvi inserir um paraquedas nele. E isso que eu acho que é muito legal quando você utiliza o cartoon. Eu não havia pensado nesse paraquedas inicialmente. Eu tinha pensado apenas em fazer ele com os braços abertos. Mas como se trata de um cartoon e como se trata de você fazer experiências, a criatividade vai correndo solta. Então, eu já vou tirar o braço
e vou mudar ele, que eu vou fazer ele tipo caindo de paraquedas e metendo bala em todo mundo. Então você vai fazendo essas experiências que o cartoon propicia, e quando você usa uma fruta, né, aí que dá para você criar ainda mais. Eu acho que no caso do cartoon, o único problema que você precisa se preocupar é em não ficar ligando para a opinião alheia. Porque o cartoon, muitas vezes a pessoa vai falar, ah, não ficou legal, ah, eu gosto do personagem realista, eu gosto do personagem como comics, pode até ser mangá, mas cartoon, isso pode tolher você, pode fazer com que você não adote o cartoon como uma solução criativa, o que é uma grande bobagem. Se isso acontecer, lembre-se, se vai ter uma vaia de um lado, você pode estar certo que vai ter aplauso do outro. Vai ter alguém que vai gostar desse trabalho. Não se iluda, sempre vai ter portas. O importante é você estar disposto a fechar algumas portas. Eu conheço muitos artistas que, em nome da aceitação, acabam fazendo trabalhos que nem são tão bons, que lembram alguns artistas, né? E ele acaba fazendo trabalhos aquém da própria capacidade. Às vezes o cara tem um traço pessoal maravilhoso, mas ele abre mão para ficar fazendo desenhos que parece com o traço de outro artista, e aí ele vai fazendo trabalhos ali, né? Pega trabalhos menos remunerados, trabalhos do qual, de repente, uma editora não consegue pagar o artista que ele quer, mas, tem um cara que faz parecido, então eu vou pegar esse cara. Acaba transformando num artista infeliz, né? Então, não tenha medo de usar sua personalidade gráfica. Procure usar com qualidade, procure fazer e, naturalmente, procure se adequar ao público. Vou dar um exemplo. Esse traço que eu estou fazendo agora, provavelmente uma Marvel, uma DC, não vai aceitar um traço desse, até porque as marcas, os personagens deles, pedem um outro tipo de direção de arte. Então cabe a mim verificar onde esse traço se adequa melhor e procurar trabalhar. Entender onde esse traço tem mais aceitação e buscar trabalhar, desenvolver. Então veja que eu fiz duas posições com o personagem, duas posições bem distorcidas e deu certo, né? Dessa vez é o Justiceiro jogando uma bomba, né? E novamente, né? A bomba tem que ser uma bomba bastante estilizada. Então eu já fiz ele num paraquedas atirando em todo mundo e já fiz ele jogando uma bomba. Não dá para dizer que essa posição não oferece possibilidades, né? Se caso você quiser trabalhar melhor essa questão de posições, né? Procure estudar anatomia expressiva. E nesse caso, eu recomendo o livro do autor Will Eisner, tá? Existem dois livros do Will Eisner que são essenciais. Um que é Quadrinhos e Arte Sequencial e o outro é Narrativas Gráficas. Esses dois livros você vai ter o tópico Anatomia Expressiva. Vale muito a pena vocês terem acesso a essa publicação desse autor que é seminal para as histórias em quadrinhos. Ele tem um terceiro livro que é específico de anatomia. Ele é um livro um pouco menos conhecido, que também é muito bom. Se vocês quiserem dar uma procurada, né, na internet, com toda certeza vocês vão acabar achando esse estudo do Will Eisner. São 3 livros, 3 obras, dos quais nos ajuda muito na questão do entendimento da linguagem das histórias em quadrinhos. Will Eisner, ele era um cartunista, ele não distorcia tantos personagens, mas ele entendia que esse sintetismo do personagem é deveras importante
para o entendimento do leitor, né, acerca dos personagens. Bom, pessoal, aqui nós temos dois estudos. Na verdade, temos 3 estudos, né, de personagem. E aí, agora a gente vai trabalhar com a colorização do Justiceiro, tá? Que esse seria o último processo, no caso, né? Então, a gente abre uma camada nova e aí você pode fazer a colorização com pincéis ou você pode fazer também a colorização da maneira que a gente está fazendo aqui, que é com a seleção poligonal Lasso Tool, ou fazer uma mesclagem, cabe a você escolher. No caso da poligonal Lasso Tool, a gente recomenda que você faça a seleção sempre no meio da linha e por partes, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu faço aqui é uma seleção da roupa do personagem, e aí eu já pinto ela na cor azul, tá? Que é a cor do Justiceiro. Aí você pode falar, poxa, mas nem uma cor azul escura, tá? Só lembrando, tomando cuidado, se você faz uma cor muito escura para o personagem, ele já está com a tinta preta, acaba ficando um pouco esquisito. Então vamos começar com algumas tonalidades mais leves e depois a gente pode ir mudando essa estrutura. E lembrando, é um cartoon, né? Então o cartoon ele tem essa característica de ser uma linguagem mais para criança. Então por que não fazer uma tonalidade, um azul mais clarinho, né? Aí você pode falar, mas ele está usando uma arma, ele é o Justiceiro e tudo mais. Bom, vale lembrar que animações para crianças também tem animações com armas e tudo mais. Então, aí fica uma discussão que sai um pouco da nossa esfera, dos nossos vídeos aqui, e entra em outras discussões das quais não cabe aqui agora. Mas é um fato, você tem diversos personagens de cartoon que utilizam armas, que fazem guerras, que tem a violência e que é acessível para o público infanto-juvenil. Isso é um fato. Bom, pessoal, eu vou pintar o nariz do Justiceiro um pouquinho mais rosado para que ele fique à frente, para que crie uma perspectiva, tá? E as luvas e a caveira do Justiceiro são brancas, né? Então, vamos manter dessa forma. E vamos fazer alguns acabamentos em relação ao Justiceiro. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma barba por fazer aqui, para que ele fique bem nervoso, né? Fique aquela cara bem carrancuda, né? Então, vamos fazer aqui uma barba nele, acertar uma tonalidade, né? Que fique legal, um acinzentado, mas ao mesmo tempo que se comporte, né? Em relação à pele dele, né? Então vai ficar tipo um marronzinho, né? Então a gente faz uma barba, tá? E aí quem é fã hardcore do Justiceiro vai falar, o Justiceiro não usa barba, então esse daí é um gordinho que tá usando a roupa do Justiceiro, né? Você fique à vontade aí pra achar o que você quiser, né? Pra mim ele é o Justiceiro. Então vamos fazer aqui o sombreamento, né? Repare que o sombreamento eu tô fazendo na mesma camada, mas eu estou fazendo muito mais por tempo do que por qualquer outra coisa. Geralmente eu abro uma camada e faço o sombreamento tudo com tons de cinza, tá? No modo Multiply. Mas aí é uma escolha que você pode fazer e você achar interessante ou não, tá? Aqui eu vou acinzentar um pouco os olhos dele e acinzentar também a caveira, assim como as luvas, para dar um pouco mais de tridimensionalidade no personagem. Veja que eu também fiz as olheiras do personagem para dar uma impressão de um cara cansado, né? Assim como eu coloquei uma metade no nariz dele para dar um pouco de tridimensionalidade. Mesma coisa eu vou fazer em todo o rosto e todo o corpo do personagem, determinar uma luz e sombra, tá? No caso específico, eu não vou fazer luz, eu vou só fazer as marcações de sombra. Porque no cartoon, geralmente, se você pegar desenhos animados e você pegar inclusive mangás, você vai ter essa disposição, né? Apenas a marcação das sombras e a cor natural já sendo a luz. Quando você aplica três tons, né?
a luz refletida, a luz natural e a sombra, dá um trabalho que às vezes você acaba incorrendo mais em erros do que acertos. Então por isso que geralmente a gente só faz a sombra e a luz natural ela já atua, né? Esse contraste já atua como uma luz, tá? Bom, para quem estava achando o Justiceiro muito clarinho, olha aí, eu vou escurecendo usando sombreamento, tá? Aqui eu já vou trabalhando. Olha aí. Então o personagem já vai ficando mais sombrio, né? Eu particularmente eu gosto mais de sombrear com tonalidades de cinza, porque aí eu só ponho no modo Multiply e a tonalidade já vai se incorporando, né, nas tonalidades de cada cor. Para mim é um trabalho mais rápido. Mas assim funciona também, né, de você ficar escolhendo cada cor e aí você vai só colocando um pouquinho mais de preto. Funciona muito bem. Vamos sombrear também a caveira, né, e sombrear as mãos, as botas. Eu particularmente eu nunca entendi muito bem por que o Justiceiro utiliza botas brancas e luvas brancas, né? Isso foi corrigido com a entrada do Garth Ennis, né? Mas o uniforme clássico do Justiceiro é dessa forma. Então, acho que quis trabalhar com esse ícone mais clássico, mas particularmente eu prefiro mais a interpretação do Garth Ennis. Acho que fica mais adequado, fica mais moderno, né? A questão das luvas e das botas pretas, tá? Em muitos casos, em muitas histórias, o Justiceiro inclusive não usa luvas, né? Ele acaba ficando só com as mãos mesmo, limpas, né? Mas as luvas brancas e as botas brancas foram abandonadas, né, com o tempo. Tem também uma outra interpretação do Justiceiro que é bem bacana, que é quando ele entra nos Thunderbolts, que ele fica com a caveira vermelha e a roupa preta. Fica também uma interpretação bem legal. Bom, pessoal, a gente já está terminando aqui mais um workshop, né? E para finalizar essas cores, eu acho que fica muito legal no Cartoon um efeito de retícula, tá? Então, após finalizar essas cores básicas, né, que a gente está mostrando aqui, inclusive também fica uma sugestão, vocês podem fazer sem a linha preta, né, e ver como é que fica. Então aqui, ó, o que eu faço? Eu duplico a massa de cores, né, eu duplico a camada e vou aplicar apenas com as retículas todas no mesmo número, né, em 8, o efeito retícula. Vai ficar umas bolinhas bem interessantes e depois eu faço a mesclagem. Então vejam aí como é que vai ficar, ó. Aí é muito ao seu gosto, né? Eu particularmente vou dar uma olhada aqui o que eu prefiro, né, no caso, tá? Geralmente eu uso multiplicação, mas tem outros tipos de camada, como por exemplo a sobrepor, que fica muito bonito também, né? E aí você diminui um pouco a opacidade para poder ficar um resultado bem bacana. Olha aqui, ó, quando a gente dá o zoom, olha aqui a retícula como que ela funciona, né? Fica bem interessante o resultado, fica bem estiloso. E aí eu vou apagar a retícula do rosto para que fique só essa textura na roupa, deixando duas texturas, né? A textura da cor do personagem, né? E a textura da retícula. Isso para uma história em quadrinhos fica bem interessante, essas texturizações. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do resultado. Se vocês gostaram, peço que curtam o vídeo. Se vocês quiserem conhecer mais técnicas, se aprofundar em diversos workshops que a gente tem aqui, se inscrevam no canal. Então, desde já, o meu muito obrigado. E lembrando, procure treinar e subverter as formas, tá? Não fiquem acanhados
com um personagem ou com uma determinada direção de arte. Lembre-se, o traço é seu, a personalidade gráfica é sua e ninguém pode criticar isso. E se criticar, apenas siga em frente, porque onde vai ter uma crítica, também vai ter um aplauso, tá certo? Então, mais uma vez, meu muito obrigado.